Boa noite a todos, né? Obrigada, gente, pela presença hoje aqui. Essa é uma aula da disciplina de estágio supervisionado em Física 2, né? Eu até comentei com a professora Márcia, que nossa aula cresceu um pouquinho, hoje existem, além dos nossos alunos, existe um público convidado. Agradeço a esses convidados pela disponibilidade e interesse de estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Afinal, eu acho que nada mais importante do que a gente debater ciência e debater ciência feminina, ainda mais nos dias de hoje. Bom, nossa conversa hoje será com a professora Márcia Barbosa, tá? Sei que todos a conhecem e todos os que estão aqui provavelmente estão motivados e interessados nesse bate-papo, mas, da mesma forma, eu vou apresentá-la. Né? A professora Márcia, ela tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ela é professora titular da URGS, né? Também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Saúde, e de Ciências, desculpa. Ela tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, e ela atua principalmente no assunto água, né, e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Por esse estudo, ela ganhou o prêmio L'Oréal, né, e o prêmio Cloud em Ciência, em 2013, e ela atua em questões de gênero, né, e também ela ganhou alguns prêmios, entre eles, em 2018, da Presidência da República, né, ela ganhou o mérito científico como comendadora. E atualmente ela é diretora da Academia Brasileira de Ciências, e a gente agradece muito por ter aceitado o convite, professora, de estar aqui conosco hoje, é uma honra enorme lhe receber, né? Neste momento, o nosso bate-papo é sobre mulher na ciência, é sobre mulher trabalhando, já que somos todos aqui alunos que já estão indo para a sala de aula. Infelizmente, nesse momento, estamos todos indo de forma virtual, mas estamos indo, então estamos atendendo esses alunos, e acho que vai ser ótimo para esses nossos estudantes, até para a gente mesmo, né, que a gente está sempre aprendendo com o professor, a entender um pouco de sua caminhada e como a gente motiva para que mais jovens entrem nesse mundo. Obrigada, professora, a palavra é com a senhora. Deixa eu começar com a pergunta que mais tem se dito. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu começar também com uma confissão. Eu adoro ciência. E por que eu adoro ciência? Porque ciência tem método. Como eu tenho toque, eu preciso ter método. Tá? E eu dirijo a minha vida por um método, que eu chamo o método dos 4 E's, porque são 4 palavras com a letra E. Vou apresentar a vocês esse assunto, mulheres na ciência, dentro desse meu método, que é o método dos 4 E's. E o primeiro E são evidências. Quais são as evidências de que eu tenho que tem alguma coisa esquisita? Deixa eu mostrar essa foto para vocês. Essa foto é da Conferência de Solvay, de 1927. Essa foto mostra homens brancos, do hemisfério norte, velhos, e tudo gostando de usar preto. Tem lá na primeira filinha só a Marie Curie. Essa conferência tem uma característica muito especial. Tu não vai se tu quer ir, tu só vai se tu for convidado ou convidada. Aí vocês vão dizer, mas isso é 1927, nossa, é super antigo. Essa é a foto de 2011 da mesma conferência. O que vocês veem? Ajudei vocês, coloquei um círculo em torno das 2 mulheres. Dobrou o número de pessoas, mas dobrou o número de mulheres, continuou a mesma coisa. Homens, brancos, do hemisfério norte, poucas mulheres. Então, isso é um problema. Há 20 anos atrás, a União Internacional de Físicos, que é uma espécie de clube da sociedade de física, se deu conta que tinha um problema, se deram conta que tinha pouca mulher na física. E essa associação, nessa época, não tinha nenhuma mulher no conselho. Tá? Então, eles se deram conta porque realmente não tinha mulher nenhuma no conselho. E aí fizeram a pergunta, por que tão poucas mulheres na física? E organizaram um comitê internacional convidando pessoas de diversos países. E eu fui representando a América Latina para esse comitê.
E nesse comitê, em vez de a gente fazer um estudo que ia parar numa biblioteca, que ia juntar pó, que ninguém ia ler, a gente resolveu fazer uma coisa muito mais divertida que isso. A gente resolveu fazer uma revolução. Essa revolução foi organizar times de mulheres no mundo inteiro, juntar essas mulheres numa conferência internacional, e a partir de então, a cada 3 anos, esses grupos se reúnem, juntam experiências, dividem políticas, veem que política deu certo, onde deu certo e por que deu certo. Mas os dados que a gente tem daquela época, e que não devem ter mudado muito, é que no mundo, na graduação em física, as mulheres são cerca de 23%. Quando vai para o doutorado, é em torno de 18%, e no meio profissional, 13%. Essa queda, cada país acreditava que era uma característica sua. Quando nós juntamos todos os países, ficou claro que a queda era um fenômeno universal. Devo dizer para vocês que vocês não podem, vocês são bem mais jovens, mas há 20 anos atrás, achar pessoas no mundo, achar físicas no mundo que pensassem sobre esse problema, foi tarefa de gincana, mas a gente conseguiu fazer. Tá? Então, conseguimos isso, temos os grupos fazem grandes mudanças. Mas se vocês pensam que o problema é só na física, nós temos um outro problema que é verdade em todas as áreas, que é o fato de que, apesar das mulheres terem chegado à universidade, nota, as mulheres começaram a ir para a universidade no começo do século XX, gente. Em 100 anos, as mulheres são metade das universidades, são metade do mestrado. Elas não chegam ao meio profissional nas áreas de ciência, que é em torno de 30%. Então, a gente tem 2 problemas. Poucas vão para a graduação em física e poucas sobrevivem em todas as áreas. Só para dar uma ideia da fotografia desse sistema, uma estudante minha chamada Roberta Ares fez um doutorado no qual ela analisou todo o sistema acadêmico brasileiro, da graduação até ministro de Estado. E o que ela viu? Ela viu que as mulheres já são 50%, aqui ilustradas em azul, porque eu gosto de contradizer a Damares, e as mulheres são 50% da graduação, mestrado e doutorado, mas à medida que avança na carreira, à medida que o cargo fica mais político do que indica, o percentual de homens aumenta. Então, a gente conseguiu identificar o mecanismo pelo qual o percentual de mulheres desce e o percentual de homens sobe. Agora, se vocês acham que esse mecanismo, que esse gráfico, que a gente chama de efeito tesoura, porque isso tem uma cara de uma tesoura, ele é uma coisa só da academia, de alguma loucura que exista na cabeça dos acadêmicos, vocês estão enganados. Tá? Ele está presente em toda parte. Ele está presente mais intensamente quanto mais poder tem. Deixa eu mostrar para vocês aqui um gráfico da Academia Brasileira de Ciências. Sim, a gente tem uma Academia de Ciências, que é meio parecida com a de Letras, tudo um bando de gente com muita idade, só que não tem o chá da Academia de Letras, tá? Então, a Academia Brasileira de Ciências, a gente foi olhar um percentual de mulheres. Hoje somos 16%, 16%. Mas nós estamos divididos em todas as áreas. Olha ali o tamanho, na física são 4%. 4%. Então, é um ambiente muito masculino. Se eu olhar agora no mundo dos negócios, as mulheres já são 50% no mundo do trabalho. Mas quando eu vou para executivos, CEOs e conselheiros, o percentual de mulheres decresce. E, obviamente, o percentual de homens aumenta. Outro efeito tesoura. Vocês veem que eu mostrei 2 mundos. O mundo acadêmico e o mundo corporativo, e os 2 têm esse danado desse efeito tesoura. E aí vem o segundo E que governa a minha vida, que é eficiência. Uma vez eu estava passeando de barco num lago chamado Lago de Como, que fica na cidade de Varena, onde tem uma escola de física maravilhosa, escola de física italiana. Eu estava dando aula nessa escola, e assim, as aulas são dentro de uma vila chamada Vila Monastério, que quer dizer Vila do Mosteiro, que é uma coisa antiga, bonita, e que cai, assim, dentro do lago. Do outro lado desse mesmo lago, tem uma outra vila, que é a Vila Bambiani, que é onde foi filmado Guerra nas Estrelas. E aí eu convidei um colega meu, um americano, para a gente pegar um barco e ir até ver o lugar onde foi filmado Guerra nas Estrelas. No meio do caminho, esse colega, assim, meio querendo jogar a conversa fora, disse assim: Márcia, a física viveu também sem as mulheres. Por que tu quer tanto que as mulheres vão para a física? Não, eu não joguei ele para fora do barco, muito embora tenha me dado vontade.
Eu também não vim com ele com direitos humanos, com democracia, porque físico não é muito sensível a esse tipo de argumento. Eu trouxe um outro argumento. Existe uma consultoria internacional chamada McKinsey que ordenou as empresas por diversidade. Mais diversidade, menos diversidade. E essa consultoria, a McKinsey, descobriu que as empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro. Então, mais diversidade, mais dinheiro. Tem um estudo recente que mostra que mais diversidade gera, no trabalho acadêmico, mais inovação disruptiva. Ou seja, tem algo na diversidade que faz com que a gente tenha ideias melhores. E esse algo é compreendido pelo pessoal da psicologia. Esse algo significa que quando tu tem alguém que sabe isso e outro que sabe isso, e essas pessoas se combinam, gera uma coisa chamada inteligência coletiva. Então, só que tu tem que deixar todo mundo interagir, né? É assim, é que nem fazer massa de bolo. Tu tem os ingredientes, tu tem que misturar e deixar os ingredientes agirem. Senão batuma. Então, tem que ter essa interação. E aí vem o meu terceiro erro. Como é que eu vou atingir essa eficiência? Qual é o instrumento, a política que faz com que eu consiga essa eficiência? O dinheirinho para as empresas e a inovação disruptiva na academia. Esse ingrediente chama-se equidade. Ele é um processo. Então, é esse processo que a gente tem que construir, chama-se equidade. A equidade não é igualdade. Porque a gente diz, mas eu faço vestibular não vê gênero, não vê raça, é igual para todo mundo. É igualdade. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Equidade é quando, dada que as pessoas vêm de histórias diferentes, eu construo medidas compensatórias. Notem que nesse cartoon, se eu tiver igualdade, eu vou colher uma maçã. Se eu tiver equidade, eu vou colher 3 maçãs. Vocês percebem que a equidade é uma construção que torna o sistema mais igual e mais eficiente. O grande inimigo dessa equidade, dessa construção, são os mitos, porque os mitos dizem para as pessoas que o fato de não ter mulheres é justificado por uma teoria. O fato de não ter negros e negros é justificado por uma teoria que é baseada nesses mitos. No caso de mulheres, o mito é composto de vários ingredientes. Eu vou listar alguns aqui. Estereótipos. Não existe preconceito, Márcia. Mulheres não têm ambição, por isso que não sobem na carreira. Mas mulher não dá paciência, né? É uma questão de tempo, Márcia. Fica sentada quieta que tudo vai se consertar. Esses mitos eu gosto de chamar de mordidas de mosquito, porque eles são coisas que inviabilizam, causam doenças nesse processo da construção da equidade. Há 20 anos atrás, quando eu escrevi meu primeiro artigo sobre mulheres na ciência, a revista que publicou, sem me consultar, publicou esse cartoon. Vocês veem como ele é carregado de estereótipos. É a mulher que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos. Fora isso, o cartunista não entende nada nem de cozinhar e nem de lavar roupa, né? Quem aqui estende roupa em cima de uma panela fumegante? É quase nojento. Aí vocês vão dizer, mas isso é 20 anos atrás, Márcia, o mundo mudou. Pois é, essa figura coloridinha é desse ano. É uma ilustração desse ano sobre um artigo também falando de mulheres na ciência. O que mudou? A tela plana. Só isso mudou. Continua carregado de estereótipos de que mulher cuida de filho, cuida da casa, além de ter umas bobeiras aí, de novo, né? De quem não sai serviço de casa. Porque, primeiro, você colocar ferro de passar roupa em cima da máquina de lavar roupa. Segundo, essa pessoa não tem noção sobre o computador, porque o computador está ou do lado da máquina de lavar roupa ou do lado do fogão. Céus, vai fritar os chips do computador. E vocês que acham que isso é só uma ilustração no cartão, uma brincadeirinha, Márcia. Isso aí são desenhos feitos por crianças de ensino fundamental, de uma pesquisa realizada pela minha estudante Mayara Alves, em que a gente está analisando a percepção que as crianças têm do cientista. O que vocês veem? Estereótipo. Cabelo para cima, cheio de equipamentos, coisas explosivas, coisas de maquinarias. Notaram a arminha na parede?
Então, assim, a sociedade está carregada desses estereótipos. Ai, Márcia, mas grande coisa, estereótipo é uma brincadeira, a gente não tem preconceito, a gente trata igual menino e menina. Pois é, foi feito um estudo com 200 estudantes de uma escola nos Estados Unidos entre 5 e 7 anos de idade. Aos 5 anos, contam a história para as crianças de uma pessoa inteligente. Pergunto, é homem ou é mulher? E aí, metade diz que é homem, metade diz que é mulher. Aos 7 anos, a maioria diz que é homem. Aí pego essas crianças de 7 anos que acham que é inteligente é um atributo masculino e pergunto, olha, tem um joguinho lá na frente que é para pessoas inteligentes e lá atrás para pessoas esforçadas. O que acontece? As meninas vão para o joguinho das esforçadas. Então, isso é uma construção de preconceito na cabeça das crianças já aos 7 anos de idade. Mas isso evolui. O preconceito ele começa a se arraigar de diversas formas na cabeça das pessoas. Isso é um outro estudo em que pegaram um currículo de assistente de laboratório e distribuíram para os docentes dizer se contratariam ou não esse assistente e, em contratanto, qual seria o salário. Só que fizeram um truque com os professores. E metade dos currículos colocaram o nome de John e na outra metade de Jennifer. Mas é o mesmo currículo. O que acontece? Essa é a diferença salarial entre o John e a Jennifer. Isso é preconceito construído. As pessoas acham que porque é mulher, pode oferecer um menor salário. Mas talvez o pior dos preconceitos seja o autopreconceito. Isso é um outro estudo que fizeram com estudantes da disciplina de Física 1. Ao final do semestre, pediram para os estudantes avaliar quanto eles tinham compreendido dos conceitos de Física 1. Isso chama-se teste de Post Self-Efficacy. Quanto a pessoa acha que foi eficiente na disciplina. Então, no eixo vertical é quanto as pessoas acham que aprenderam. No eixo horizontal, qual foi a nota que no final do semestre as pessoas tiraram? Vocês percebem que as estudantes meninas que tiraram A, que é o conceito máximo, elas acham que entenderam tanto da matéria, quanto os meninos que tiraram B acham que entenderam da matéria. Para mim, isso é chocante. Vocês percebem que a menina que tirou B acha que entendeu menos do que o menino que tirou C. Mas fica pior. Semestre seguinte, acompanho esses estudantes em Física 2. Agora, a menina que tirou A acha que entendeu tanto quanto o menino que tirou C. Esse autopreconceito, ele te joga para fora do mercado de trabalho. Mas Márcia, a mulher não tem ambição, por isso que ela não sobe. Ela tem outros interesses, a coisa de competir no mercado, não funciona. Pois esse teste aqui foi feito um questionário pela Boston Company Global com 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E descobriram que no começo da carreira, homens e mulheres têm o mesmo nível de ambição. Passados 10 anos, a ambição das mulheres despenca. E aí eu comecei a me perguntar, por que será que despenca? Mas o estudo estuda isso. Deixa eu contestar para vocês. Quando eu vi que a ambição das mulheres despencava, eu, como uma mulher sem filhos, fiquei imaginando, são os filhos que fazem isso. Mas não são os filhos. A minha segunda opção, obviamente, é o marido. E nisso eu tenho larga experiência no ramo, tive vários, mas não era isso. O que faz as mulheres perderem a ambição são os comentários cretinos dos colegas, os desestímulos, as interrupções em reuniões, tirar o teu local de fala, a mulher falar uma coisa numa reunião, ninguém dá bola, 5 minutos depois, um bonitinho falar a mesma coisa e todo mundo aplaudir, achar genial, quando ele simplesmente pegou a ideia dela. Essas construções da sociedade patriarcal é que fazem as mulheres se desestimularem. Mas é uma questão de tempo, Márcia. Vai? Pronto, tudo melhor. Esse é o dado da evolução do percentual de bolsistas de pesquisa do CNPq. A bolsa de pesquisa é uma bolsa que alguns pesquisadores ganham ao longo da carreira. E mostra que de 2001 a 2015, 15 anos, a bolsa passou de 32% de mulheres para 36% de mulheres. É muito devagar. Precisamos acelerar esse processo. Algumas
iniciativas para acelerar esse processo, para criar essa equidade. Vem da iniciativa privada, porque, obviamente, eles já se deram conta que mais mulher é mais dinheiro. Uma delas é a L'Oréal Unesco, que dá um prêmio mundial, que foi esse prêmio que eu ganhei, mas também dá prêmios nacionais. E ela se associou à Academia Brasileira de Ciências, e anualmente a gente seleciona 7 jovens que tenham pelo menos 10 anos de doutorado para ganhar um prêmio. O Fundo Unibanco também patrocina iniciativas que têm a ver com aumentar o número de mulheres nas exatas. Existe uma consultoria brasileira chamada Mulher 360 que dá apoio às empresas para ampliar a participação de mulheres. Como eu comentei com vocês, a gente organizou essa conferência internacional em 2002 e a cada 3 anos a gente repete, aprendendo, construindo. Hoje, aquela União Internacional que tinha 0 mulheres no seu conselho, hoje ela tem pelo menos 30% de mulheres, já teve uma presidenta e a próxima presidenta vai ser uma mulher também. Ela evoluiu, ela não financia mais evento que não tenha mulher palestrante convidada. A gente está expandindo esse conceito para além das fronteiras tradicionais de interação das pessoas. E esse ano no Brasil, antes da pandemia, a gente organizou um evento que se chama Mulheres na Ciência Sem Fronteiras. E a gente, como vocês podem ver da foto, a gente tinha representantes do mundo inteiro, e particularmente a gente está fazendo uma ponte muito importante com países africanos e com países do mundo árabe, porque apesar das diferenças culturais, os obstáculos para as mulheres são os mesmos. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Física tem já há 20 anos uma comissão de gênero que faz muitas iniciativas. Dentre elas, conquistar, junto ao governo, as bolsas de licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc, produtividade de pesquisa. Escrevemos livros, levantamento de dados, é um comitê extremamente ativo e que vocaliza a necessidade e a importância de mais mulheres na ciência. Mas nada dessa construção, nada dessa criação da diversidade, a partir desse instrumento que é a equidade, é possível sem um ingrediente fundamental nas nossas organizações. Esse ingrediente é a empatia. A má notícia é que o estudo desse ano mostra que ao longo do processo educacional, os meninos perdem a empatia e as meninas ganham empatia. Só que no final do dia, são os homens que têm os cargos. E eles estão lá e eles não têm empatia para fazer a transformação. Então, precisamos ter ações para mudar o processo educacional de maneira que a gente não evite essa trajetória em que os homens perdem a empatia. Precisamos também trabalhar entre os nossos colegas já adultos em estratégias para que eles aprendam a ter empatia. Há algumas iniciativas, como um grupo chamado Meninas da Ciência, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz essa questão de escancarar todas as atitudes contra as mulheres dentro da universidade. E uma dessas iniciativas é o meu professor, que mostrou, assim, empastelou a universidade com frases cretinas ditas para os professores em sala de aula, e com isso tu constrói uma percepção do problema. Também esse é meu colega, com frases cretinas agora ditas pelos colegas das estudantes. Então, dessa maneira, a gente mostra no extremo, a gente educa e a gente chama atenção para o problema. Uma outra forma de educar essa comunidade é através da arte. Então, a gente tem uma peça de teatro que eu faço com uma colega chamada Carolina Brito, em que a gente conta a história de Carlota, uma menina que queria ser cientista, e nessa história a gente mostra todos os obstáculos utilizando fatos reais que aconteceram nas nossas vidas. Então, é uma peça-aula, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa de biográfica nela. Outra coisa que a gente fez foi organizar um curso na plataforma Lumina da URGS chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que traz e ensina as diversas questões do feminismo negro, trans, feminismo na política, feminismo na ciência, feminismo e a maternidade. Todas essas questões, elas são apresentadas por profissionais atuando na área. Então, feminismo
nas empresas, a gente trouxe a diretora-presidente do Mulheres 360, que graciosamente deu uma aula que a gente colocou na plataforma. Mas talvez o obstáculo mais complexo é o assédio, que é presente nas nossas instituições, que é escondido em nossas instituições e que a gente precisa, como uma ferida, escancarar e resolver o problema. E na URGS, o grupo He4She organizou um questionário para medir o assédio. Eu não confio em coisas que eu não consigo medir. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que cerca de 50% das pessoas respondentes, que foi um percentual razoável da universidade, dizem já ter sofrido assédio moral e que 10% já diz ter sofrido assédio sexual. Isto é muito sério. A gente também descobriu que a maioria dos assediados eram mulheres, ou eram gays, ou eram negros e negras. Então, o assédio, ele representa um instrumento de dominação. E levamos para a universidade e estamos tentando promover maneiras de resolver esse problema. Bem, como eu quero conversar mais com vocês do que ficar narrando coisas, deixa eu sumarizar. Eu tento trazer para vocês aqui que, olhando para esse problema, eu trago evidências de que ele existe, eu mostro que resolvê-lo vai tornar a sociedade mais eficiente, porque vai tornar a sociedade mais diversa, que o instrumento, a plataforma, a maneira de fazer isso é através da construção da equidade, e que a gente só vai ser capaz de fazer isso se a gente construir um ecossistema baseado em empatia. Obrigada. Professora, muito obrigada por sua fala. Eu acho que é tão pertinente a gente falar sobre isso, né? E ter esses dados, ter esses números, né? Porque às vezes a gente fica tão focado na situação em si e não pensa nos números, né, em si. Eu, há um tempo atrás, eu participei de uma live sobre mulheres na ciência, e eu acabei coletando alguns dados do nosso curso e do curso de Química, né, do percentual de mulheres que estão presentes. Esse foi um dos objetivos também da gente entender um pouco a realidade e montar esse grupo, né? A ideia era presencial, né, de que a gente pudesse ter encontros quinzenais, onde a gente pudesse discutir, contar a história dessas mulheres, mas infelizmente a pandemia impediu, né? Mas quem sabe para o futuro. Mas a gente tem mais ou menos os dados, assim, e, por exemplo, dos últimos 5 anos, eu tenho dado para 10 anos, mas nos últimos 5 anos, para a gente ter uma noção, a média de meninas formadas no nosso curso é em torno de 39%, né? Bem semelhante é para aqueles que fizeram química, né? A professora Erisa, que está presente aqui, ela também fez essa relação. Nós temos em torno de 40% no bacharel, no curso de bacharelado em Química, e 74% no de licenciatura em Química, né? Só essa primeira parte da Química, né, a diferença entre bacharel e licenciatura já dá uma boa discussão, né, do fato das meninas procurarem a licenciatura com mais facilidade do que os meninos procurarem, né? Mas eu gostaria de hoje deixar, acho que a palavra, nada mais do que justo que esses jovens aí, cientistas, usem esse momento para também fazer perguntas para a professora, né, que está aqui disponível para nós. Então, eu gostaria de abrir agora para que o povo se manifestasse, né? A gente tem a mãozinha ali do levantar a mão, mas se alguém quiser ser o primeiro a falar, sinta-se à vontade. Não tenham vergonha, pessoal. Não sejam tímidos. Acho que tínhamos alguns comentários aqui, né? Leomar tinha falado sobre a equidade. Quer falar um pouquinho, Leomar?
Deixa eu ligar aqui. Boa noite. Boa noite. Meu professora, primeiro é um prazer conversar com vocês aí, né? A gente sente muita felicidade. E eu queria perguntar uma coisa para a professora. O meu áudio tá bom? Tá saindo bem, amigo? Tá? Então, é que eu vi que na fotografia tem algumas mulheres árabes ali, né? Uhum. Eu queria saber se para essas mulheres árabes é mais complicado ainda para elas chegarem a um status de cientista, ou alcançarem o topo da carreira, do que para as ocidentais, né? Porque a gente sabe que a cultura deles é um pouco diferente da nossa, né? Respeitamos e tal a cultura deles, mas a professora observa a dificuldade delas ser maior do que aqui, ou é mais ou menos parecido também? Tá. Quando a gente fez a primeira conferência, foi a primeira vez que a gente trouxe, juntou, porque assim, normalmente conferência de física internacional, só vai ver europeu, americano, brasileiro, alguns outros latino-americanos, tu vai ver pouquíssima gente do mundo árabe, pouquíssima gente africana, tá? É muito pouco. Mas nessa conferência a gente resolveu que a gente queria ter o mundo inteiro. Deixa eu só explicar uma coisa sobre esse grupo. Esse grupo, que foi formado há 20 anos atrás, o primeiro grupo era de gente muito importante. Tá? As pessoas eram um assunto tão importante para os outros países que era gente assim do topo. Só para dizer, a gente ganhou, a primeira reunião foi em Washington, e a gente ganhou uma visita a toda a Casa Branca, porque uma das pessoas trabalhava no governo do Clinton. Oval Office, aquela parte de baixo, a gente ganhou. Então, eram pessoas, era o diretor do CERN, o grande acelerador era um membro, era gente, o único que era não importante era eu. Era uma professora, 20 anos atrás, uma professora brasileira que estava lá. Só que aí, quando a gente começou, eu disse, eu quero, porque assim, eles tinham a visão Europa, Estados Unidos, tá? Eu disse, não, eu quero o mundo inteiro, tá? Eu quero muito o mundo inteiro, mas só tem um jeito de eu conseguir nessa conferência ter o mundo inteiro, se a gente tiver dinheiro para trazer as pessoas. Tá? É o único jeito, trazer gente de certas partes da Ásia, mais pobres, da África, mesmo no mundo árabe, era ter dinheiro. E aí é ótimo tu ter pessoas poderosas. A gente levantou $1 milhão. Tá? Então, assim, era a função, eu era a coordenadora do comitê, não consegui R$1, obviamente, mas eles, e a minha função era achar pessoas. Tá? Porque eu vivo na internet desde que a internet foi inventada, então eu achei as pessoas. E o que eu queria dizer? Era que, já naquele momento, a gente tinha mulheres árabes. Tá? E uma regra que eu coloquei muito claro para as minhas colegas e colegas é que nós não íamos discutir diferenças culturais. Tá? Porque as americanas têm uma tentação louca de falar sobre o paninho na cabeça. Tá? Certo? E eu disse para elas, olha, eu não vou discutir o paninho da cabeça enquanto elas não discutirem a minha mini saia, porque eu uso mini saia. Então, é um acordo, elas nunca discutiram a minha mini saia, eu não discuto o pano na cabeça. Tá? Mas o que a gente descobriu olhando os números? Que os percentuais de mulheres ao longo da carreira delas são parecidos com o do resto do mundo. Por quê? Porque nessas profissões de ciência, por exemplo, é a elite que faz. E a elite é livre na maior parte do mundo. Tá? Então, assim, elas conseguem fazer coisas. Porque a mulher que está, por exemplo, na Arábia Saudita, onde ela não podia dirigir, ela tem um chofer. Por que ela vai querer dirigir? Você entende? Assim, não é... Aí que tu vê a distinção. Nesses países, a classe baixa não chega a lugar nenhum. Nós estamos falando da elite. Tá? Elas têm mais dificuldades. Vou dizer algumas dificuldades que a gente pensava em jeitos de contornar. Nesses países, uma mulher gestora, eles têm mulheres gestoras. Ela não pode sozinha falar com um homem gestor. Tá? Então, ela tem que montar redes, porque uma mulher não pode ficar sozinha com um homem. Então, assim, tem coisas que são diferentes. Então, o que a gente trabalhava? Em adaptar essas coisas que são diferentes. Tá? Cada país tinha seus problemas. Então, a gente trabalhava como grupo em identificar o que é comum, o que é diferente e trabalhar no diferente. Deixa eu dizer uma coisa que todo mundo fala, horror o mundo árabe.
Estados Unidos não tem licença maternidade. Estados Unidos não tem não tem obrigatoriedade de ter creche. O empregador não tem essa... Entende? No Brasil, se tem mais de X funcionários, tem que dar um auxílio creche, pelo menos. Nos Estados Unidos não tem isso. Tu vai ter neném, tu tira dias sem salário. Tá? Agora, se tu trabalha num laboratório como Los Alamos, que é no meio do deserto, como é que tu vai cuidar de uma criança pequena? Se não tem a creche no local de trabalho. Tá? Então, tu vê que os problemas, eles transcendem, eles têm coisas culturais, cada país tem que trabalhar nas suas coisas culturais, tá? Mas tem coisas comuns, que é o fato de que é mais difícil por causa da questão da maternidade, que ela é difícil em tudo que é país. Ela não é distinta, ela é difícil. O que sim é mais difícil é essas mulheres se organizarem. Então, o que eu faço? Eu aproveito todas as oportunidades para gerar uma organização. Eu sou uma especialista em água. Tá? Eu trabalho com uma coisa bem de fronteira sobre água. Sou convidada para falar de água. Eu vou falar de água, eu falo de gênero junto. Eu já fui à Jordânia para falar de água. Chega lá, eu organizo as meninas e a gente faz uma sessãozinha e começa um movimento. Foi aí que eu entrei em contato com aquelas moças do Sem Fronteiras. Aquilo era um movimento, começou numa coisa na Jordânia, elas ganharam corpo, elas começaram a fazer eventos na África, aí eu fui na África e digo, o próximo vai ser no Brasil. Sem Fronteira tem que atravessar a fronteira da África também. Então, assim, ele é uma construção que vai crescendo e vai nos unindo. No que nos une, a gente está junto, tá? E eu não aceito nunca nessas discussões que tenham brigas culturais. Eu acho que isso nos atrasa, a gente tem que se unir. E é muito importante se unir, é muito importante a gente conseguir olhar além dos panos que nos cobrem. Sim. Discutir a ciência. Discutir a ciência da coisa, discutir a liberdade, discutir ter acesso. Eu não quero discutir nem religião das pessoas, nem crenças das pessoas, nem o que elas querem usar de roupa ou não. Agora, que essas mulheres que conseguem vencer na carreira, elas são guerreiras no mundo inteiro, são guerreiras, porque ciência é muito internacional, requer muita viagem. Quem tem família, isso é um desafio. Né? Transcende tanto as barreiras de país mais pobre, mais rico, quanto as culturais também, os números são parecidos. Ela vai ser uma coisa, por enquanto, de elite no mundo inteiro. Certo. O Brasil tem uma chance, com as cotas, os Estados Unidos também com ação afirmativa, de deixar de ser uma coisa de elite. Tá? É muito importante que a ciência deixe de ser de elite. Estou escrevendo agora um relatório que traz lá desde o começo das primeiras universidades como é que financiava a ciência antigamente, né? E era uma coisa mega de elite. O cara que quis inventar o telefone, ele ia procurar um amigo para financiar. Mas por que ele procurava um amigo? Porque os amigos eram ricos. Sim. Tá? É isso. Essa coisa do financiamento do Estado é recente. Tá? E então, ainda a gente tem muita gente no topo da ciência que vem de família, que o pai era acadêmico, o avô era acadêmico, todo mundo era acadêmico. Temos agora a chance de colocar essa diversidade da população brasileira lá no topo fazendo ciência. Tá certo. Obrigado, professora. Nada. Professor Paulo, acho que pediu a palavra. Oi, boa noite a todos. Tudo bem, professora? Tudo bem. Estamos muito felizes aqui com a sua contribuição aqui. É sempre um prazer ouvir a professora falar. E eu tenho uma pergunta. Durante essa apresentação, você disse a respeito de como as construções sociais associadas ao feminino, elas minam a carreira das mulheres. A minha pergunta é, as ideias do feminismo radical, você acha que é o caminho para resolver essas questões ou é muito radical? Olha, nesse curso, aconselho o meu curso Feminismo, Algumas Verdades Inconvenientes, a gente mostra que não tem um feminismo. Tá? Tem 50 tons que vão servir para diversas coisas.
Então, assim, e críticas sobre várias coisas. Por exemplo, aquele feminismo lá do começo do século XX, que vem da Inglaterra, que vai para os Estados Unidos, é um feminismo de branca, de não trabalhadora, de mulher. Aí que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Hello! As mulheres, como serviçais, sempre tiveram no mercado de trabalho. Então, a gente lê e relê os instrumentos. Agora, do que tu está falando? Tu está falando do movimento muito recente, que é um movimento de empoderamento dos corpos, que são essas mulheres que vão em manifestações para a rua, com seios nus, que fazem exposições, que vocalizam essa questão do corpo. Da onde vem isso? Da onde vem essa porque, assim, é uma evolução. O processo começa com essas mulheres brancas de elite dizendo que vão para o mercado de trabalho, conquistam o mercado, primeiro conquistam o voto, conquistam o mercado de trabalho, depois de conquistar o mercado de trabalho, estão tentando agora conquistar o direito de conciliar carreira e família, porque quando elas foram primeiro, elas fingiam que não tinham família, agora vão ter carreira e família, mas agora vem uma questão que é muito contundente, que é a questão do corpo. Por que ela é contundente? Porque à medida que a mulher foi entrando no mercado de trabalho e os homens brancos, sem visão, foram perdendo espaço, eles começam com um movimento pêndulo, que assim, vão avançando as mulheres, agora vão, volta, que são esses movimentos conservadores articulados, não pensem que é só o Brasil, que crescem nos Estados Unidos, querendo reverter as leis de aborto, crescem no Peru, crescem na Hungria, crescem na Turquia, crescem no Brasil, que é esse crescimento dessa visão de aprisionamento do corpo da mulher novamente, revertendo leis de aborto, revertendo morais, dizendo que estão defendendo a família. A essa posição surgem esses movimentos que se chama de extremados das mulheres, de algumas mulheres. Qual é a mensagem? O nosso corpo nos pertence. Tem diversas maneiras da gente atuar com essa mesma mensagem, porque ela é importante. A apropriação do corpo da mulher pela mulher, ela é importante. Mas tu pode dizer de muitas formas. As jovens estão usando essa forma de autoexposição. Mas existe outra forma, e a outra forma é fazer política. A outra forma é tomar o poder. E eu vou dizer, ela é muito mais revolucionária do que sair sem blusa na rua. Porque ela vai lá e toma e modifica a forma de fazer poder. O que eu estou dizendo que modifica a forma de fazer poder? Uma coisa é uma mulher ser eleita e ter cargo de poder e administrar, porque ela se conformou ao projeto patriarcal escravocrata. Ou seja, ela age como um homem. Tu parece um homem. Essa frase aparece muito para as mulheres. A outra coisa, ela entrar e trocar o sistema. Trocar o sistema imbuindo empatia, imbuindo uma organização mais horizontal. Ela, quando faz isso, ela confunde. Deixa eu só dar um exemplo. A gente fez isso nesse grupo da União Internacional. Era um grupo que tinha homens, alguns homens e maioria de mulheres. Quando a gente se reuniu, o que os homens esperavam? Uma liderança hierárquica que tomasse as decisões e dissesse o que fazer. Como eram as reuniões? Todo mundo tinha ideias. Era um brainstorm. Todo mundo tinha espaço de fala e a gente fazia uma construção que no final do dia a gente tinha criado algo, mas ninguém era o dono e a dona da ideia. Nas primeiras reuniões, eu me lembro que tinha um chefe de um laboratório muito importante no Japão, que era o representante asiático no grupo. Ele só se virava para mim e disse: Márcia, eu estou perdido. Eu não sei quem manda. Eu disse: nós mandamos. E nós obedecemos. E nós estamos criando isso. Com o tempo todos eles foram entrando e entenderam que não eram, eles estavam acostumados com a hierarquia, eram chefes que foram galgando sendo chefes, batendo na mesa. Então, assim, essa a grande revolução. É quando a gente tiver
lá na casa, lá nos congressos, na liderança das empresas, pessoas que tragam essa gestão, esse jeito de fazer diferente. E aí a gente vai ter uma mudança importante. A gente vai ter uma mudança no ambiente, que é isso que traz mais dinheiro. Essa coisa de ter pessoas super... Não ter todo o CEO com aquela mesma carinha que tem. Não sei se você sabe, mas hoje em dia, nas 500 maiores empresas do mundo, 1/3 dos CEOs tem mais de 1,80 m. Isso é maior média de altura que qualquer país do mundo. Ou seja, eu não acredito que tenha nenhuma relação em ser bom administrador com a altura. Tá? E não riam, tem estudos tentando provar que sim, e batem com os burros na água. Tá? Porque, na verdade, é uma imagem, é aquela imagem do macho alfa. Tá? É isso que é essa desconstrução. E ela é um pouco, vamos dizer, levada ao exagero, à pictoriedade que essas meninas representam do fêmea, nesses outros movimentos. É uma maneira de expressar uma ideia que pode ser construída de outras formas. Tá? E eu acho que a gente tem que continuar construindo e se apropriando, e lutando por essa questão tão importante, não é menor, é muito importante, de apropriação do próprio corpo. Tá? Só para dar um exemplo de como isso é verdadeiro. Tá? Eu tenho uma colega que dava aula numa universidade que era toda metida. Tem universidade que é metida, né? Sabe? Metida chique. Tá. Aí, ela chegou um dia para trabalhar com vestido vermelho. E os colegas, nossa, que inadequado vir com vestido vermelho. Eu disse para ela, eu uso mini saia. Cada vez que um colega meu fala da minha mini saia, ela fica mais curta. Eu ponho o salto mais alto, eu faço o contrário, tu entende? Eu deixo, tanto que ninguém comenta, ninguém mais fala nada deste assunto. Porque sabe que a minha resposta vai ser uma resposta lá, fêmea. Vai ser, não, tu quer? Eu vou expor mais. E vou brincar com a cara de quem está me jogando isso. Porque ele é um instrumento de dominação. Eu já tive em evento que eu estava discutindo com os colegas, lá, e ganhei, minhas ideias eram melhores, e um colega disse, eu só perdi porque o teu perfume me atrapalhou. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando te tirar do teu local e tu virar um objeto. Claro que eu não deixei barato. Eu disse, querido, eu penso com meus neurônios. Se tu pensa com teus hormônios, o problema é teu. Tu é que não é ser racional. Então, eu acho que a gente tem uma luta aí que é complicada. Só que ela vai trazer uma coisa muito boa. Porque, assim, a gente não é só homem ou mulher. Eu acho que a gente tem... Cada um é uma gradação aí, com uma combinação de 50 tons de cinza, né? Tudo que a gente é. E as pessoas, à medida que eu vou trazendo uma coisa menos clara, entende? Assim, eu libero o corpo da mulher, eu também libero o corpo das pessoas. Eu libero as posturas. Por que o homem tem que bater na mesa, xingar? Porque tem gente que não quer ser assim, gente. Não quer, não é confortável com essa postura. Se tu não tu não pode ser punido por não ser confortável com essa postura. Tem gente que é quieto. É naturalmente, pessoa tímida, quieta. Por que ela tem que ser punida porque tímida e quieta? Quem é que disse que tu é menos porque é tímida e quieta? Então, assim, ela é uma luta que vai viabilizar a diversidade também nisso. A diversidade racial, a diversidade de gênero, de opção sexual, ela vai viabilizar e mesmo de jeito de ser. Quanto mais diferentes forem as pessoas, mais fácil vai ser para a gente achar soluções fora da caixa. Então, a gente precisa fazer essa luta pela viabilidade. Eu tenho uma pergunta também. Na verdade, professora, sou do Rio Grande do Sul, né? Eu me formei na Unicinos, é uma coisa que eu sempre acabo comentando com os meus alunos, né? Que eu vim de uma realidade um pouco diferente da deles, né? Eu vim de um curso essencialmente masculino. Quando eu me formei em 2009, nós éramos 12 formandos, né?
2 do curso de Física, eu me formei junto com o pessoal da Engenharia de Alimentos, não era Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica. E dos 12 formandos, 10 eram formandos da Engenharia Elétrica e 2 eram físicos, e só tinha eu de mulher, né? E eu vivi, até comentei isso na live, que foi lá em outubro, né? Comentei que eu vivi situações e presenciei situações de mulheres dentro da universidade que tiveram perante os seus alunos de se impor, de impor a sua própria graduação. Uma professora um dia escreveu no quadro, né? Tu acha que sabe mais do que eu? Vem aqui na frente dar aula no meu lugar. Né? E ela teve que dizer, eu sou professora, doutora, engenheira, ela disse. É um absurdo eu ter que dizer, mas eu tenho que dizer nesse momento. Né? E no ensino médio, eu trabalhei durante 10 anos com o ensino médio, né, na rede pública do Rio Grande do Sul, e teve momentos no ensino médio que eu também, muitas vezes, fui peitada, né, por ser mulher, principalmente por alunos, achando que eu não sei, que eu não sabia os conceitos, né. Eu queria saber se aconteceu isso contigo em algum momento da sua vida profissional dentro da universidade, né, e qual o conselho que tu tens para dar para essas meninas que estão iniciando sua vida profissional e que estão vivendo, podem em algum momento viver situações semelhantes a essa, né? O pessoal do estágio 2 é um pessoal que, ano passado, eles trabalharam com rede pública, eles estiveram dentro da sala de aula, né? E as meninas provavelmente, em algum momento, se não viveram, vão viver situações semelhantes a essa. Né? Como eu disse, aqui eu não vejo isso, acho que eu já comentei isso em algum outro momento, né? Que eu não vejo esse enfrentamento, eu não enfrento esse enfrentamento com os meus alunos, eu acho que aqui o povo é muito mais aberto, né? Mas a gente tem que entender que os formandos que estão aqui são formandos que um dia serão jogados para o mundo, assim como eu fui jogada, né? E eles, em algum momento, elas, principalmente, elas podem encontrar essa realidade lá fora. Então, eu queria saber se tens algum conselho para dar para elas e como todos eles, meninos e meninas, podem motivar os seus alunos aí, as suas meninas, as suas alunas, mulheres, a procurar a ciência, a correrem atrás desse caminho. Tá. Vamos começar do começo. Essa medida que tu fizesse, ela é verdadeira e ela é mundial. Tem um estudo que mostra que os alunos tendem a chamar as professoras, isso é um estudo americano, pelo primeiro nome. Nos Estados Unidos, tu usa professor e usa o sobrenome. Mas quando vão falar com as professoras, usam o primeiro nome como se fosse um parente deles. Ou seja, te traz para um outro nível, que não é o nível da competência, é o nível da pessoa que vai dar um jeitinho. O brilhante é o professor tal, tu é só esforçado. Então tem essa, e aí tu vê espaço para isso. Porque tem uma característica que é um treino que os homens recebem. Os homens recebem um treino de que a opinião deles é mais importante do que as evidências que a mulher traz. Tá? Isso é um treino, tu nasce sendo treinada para tua opinião ser muito importante. Tá? Daí essa é da estrutura do patriarcado. Então, assim, muitas vezes eu estou conversando com um colega que não é especialista no que eu faço, nas inúmeras coisas que eu faço, e eles vêm dizer assim, mas na minha opinião, isso não é assim. Tá? Espera um pouquinho, não estou nem aí com a tua opinião. Mostra tuas evidências. Manda aqui as evidências. Então, assim, quando alguém me questiona, não, eu acho que isso aí que tá fazendo tá errado. Eu digo, olha, ninguém perdeu nada para eu achar, né? Então, me mostra as evidências. Eu não acho coisas, eu não tenho opinião, eu não tenho emocionalismo, não tenho teoria que eu tô apegada à teoria, sabe? Eu não sou apegada à teoria, eu sou cientista. Eu quero evidências. E aí eu mostro as minhas evidências. E agora me mostra as tuas. Tá? E eu acho que é isso, a gente tem que dar o espaço do outro dizer, eu acho que tu tá errada, porque ciência é isso, é a discussão. Vou te dizer o local que eu não me ponho. Eu não me ponho no local da professora Márcia, cheia de os títulos, porque isso não faz com que eu esteja certa. Quem é que faz que eu esteja certa? As minhas evidências. Os argumentos, né? Os argumentos. Então, assim, tu acha que eu tô errada? Mostra os argumentos. Aí depois eu mostro, vou te mostrar aqui os meus. E eu tento entender onde é que está o furo do argumento da outra pessoa. Entende? Tu tem que ter empatia, isso. É tu ser capaz de te colocar no lugar do outro
e tentar entender de que ponto de vista o outro está olhando, ou outra, e ensinar a partir dali. Ensinar é uma coisa muito difícil, vocês que vão ser professores e professoras, porque requer tu partir do que o outro sabe. Tu sempre parte para aprender de uma construção que tu já tem na cabeça. E se essa construção está muito mal feita, tu tem que ir desenuseando, sabe que nem nó, né? Desenuseando aos pouquinhos, mas a partir daquele tecido que a pessoa já construiu do conhecimento. E, sob o estímulo da ciência, eu acho que o estímulo da ciência, ele vem todo pela experimentação, gente. As crianças têm que experimentar mais, mesmo que sejam experimentos muito simples, tem tanta coisa. Eu vou dizer assim, a experimentação emociona as pessoas. Esses tempos, quando a gente ainda não tinha pandemia, eu estava lá na administração e eu fui diretora do instituto, eu me dou muito bem com todos os técnicos, com as secretárias, com todo mundo. Daqui a pouco chega uma secretária gritando, Márcia, vem. O que tinha acontecido? Eles tinham guardado uma garrafa de água na geladeira, tá? No congelador, mas ela estava líquida ainda, tá? E aí ela pegou uma caneca, colocou um pedaço de gelo e queria tomar uma água mega gelada e viu aquela água gelada e foi derramar. Quando ela derramou a água, que estava a menos de 0 graus, porque estava no congelador, ela foi congelando do gelo para cima, entende? Assim, quando a água tocou, ela congelou e foi subindo. E ela ficou fascinada com aquilo, entendeu? Assim, nunca tinha visto aquilo. Parecia uma magia para ela. E aí ela me chamou, mas ela sabia que não era magia. Ela me chamou e disse, me explica. É esse sentimento que a gente tem que trazer para as nossas crianças. Trazer uma coisa e dizer, agora vamos pensar e a gente vai descobrir que nem detetive o que aconteceu aqui. Isso pode significar que vai ter menos conteúdo formal sendo visto. Tá? Mesmo quando eu dou aula na faculdade, eu terminei um semestre agora. E confesso, algumas coisas ficaram de fora. Tá? Porque eu não avancei mais do que a turma conseguia acompanhar. Entende? Eu não despejo conteúdo nas pessoas. Eu venho trazendo elas comigo. E eu sei o caminho, eu sei o passo que elas podem dar. E elas vão ter outras oportunidades para olhar as coisas que não eram conceitos fundamentais e não foram aprofundizadas suficientes. Mas eu não podia deixar elas perderem. Eu não podia deixar de fazer. Eu faço muito agora, não tem aula experimental, então eu uso aplicativos que tem pela internet. Uso muito, eles ficam fascinados. Eu estou dando eletricidade numa das disciplinas e tinha um joguinho que eles gabaritaram. Era uma goleirinha, uma partícula positiva que descia, e eles tinham que colocar partículas no meio do caminho para fazer um gol. E aí, tu tem que saber eletrostática, depois tinha barreiras, tinha um videogame, assim, mas tu tá construindo um videogame, porque tu posiciona, tu tem que saber onde pôr as cargas certas para entrar no gol. Então, o quê? Eles estão fazendo eletrostática, mas eles estão experimentando, porque eles montavam circuitos, e eu dizia, agora põe uma lâmpada, vai funcionar. Por que não funcionou? Vamos pegar, tinha assim umas mãozinhas que pegava para medir um amperímetro, um voltímetro, mas assim, tudo videogame. Entendeu? Assim, a pessoa se envolve, é uma linguagem que eles gostam, tá? E aí surgem as questões. Mais do que naquele problema, você pegou, entendeu? Se trouxer a coisa cotidiana, e trouxer a coisa cotidiana para discussão, isso vai encantar. Vocês são da área de química, química tem milhões de coisas. Química é ir para a cozinha, entende? Eu vou para a cozinha, eu só penso química, né? Não tem, é tudo química lá dentro. Eu vou fazer qualquer coisa que tu vai fazer, tem química, né? Vou lavar o cabelo, vou explicar por que razão a gente tem que lavar a mão com sabão agora na Covid, como é que o álcool aí funciona, entendeu? Tudo isso dá tremendas aulas, e eles vão ficar muito mais interessados, e muito mais animados em fazer. Obrigada, professora. Acho que agora o Cleverton pediu a palavra. Oi. Alô? Alô? Oi. Oi, estamos te ouvindo, Cleverton. Não, eu apertei sem querer aqui.
Ô, professor, eu tinha uma pergunta. Tá me escutando, prof? Estou escutando. Ah, tá. Viu, eu queria saber se na sua história você já se deparou com alguma outra mulher, assim, principalmente na ciência, que teria uma visão contrária à da senhora. E o que a senhora respondeu para ela, se a senhora encontrou? Um monte. Vocês notam que eu comecei a falar de mulheres na ciência há 20 anos atrás, tá? Hoje em dia é moda, né? Falar de mulher é moda, o assunto é fácil. Não, quando eu comecei a falar aqui no Brasil, as pessoas diziam que a gente não tinha problema. A gente tinha creche. Vou dizer frases pérolas. Era assim, no Brasil, ter filho não é problema. Todo mundo tem empregada doméstica. Aí eu dizia, a empregada doméstica não tem empregada doméstica, né? Nem todo mundo tem empregada doméstica, para dar uma contextualizada. Mas o que eu fazia? Eu dizia assim, tá, tu não teve problema, porque assim, a pessoa vinha de experiência própria. Eu nunca tive problema. Todos os homens me tratam muito bem. Eu funciono muito bem, eu sou super poderosa. Aí eu dizia para ela assim, olha, tu é uma exceção, tu é uma super heroína. Mas será que a gente vai ter que ter na ciência só super heroína? Aí a pessoa pensava. Eu tenho números, eu não tenho opinião. Olha aqui os números. A pessoa pensava. Mas vou te dizer a coisa que era mais flipadora. Eu dizia, nossa, tua vida é fascinante. Conta a tua história. E aí, quando ela contava a história, sempre tinha um momento que alguém sacaneou ela porque era mulher, que teve algum obstáculo ou alguma coisa que disseram para ela. E isso, gente, é transformador. Tá? Transformador. Teve uma vez que eu estava conversando com uma mulher que disse assim, uma pesquisadora, nossa, eu acho que nunca tive nenhum problema. Tá? Aí depois eu narrava os típicos problemas. Tá? Ela diz, será que é porque eu casei com meu orientador? Entendeu? A pessoa, tu não briga com ela, entende? Assim, porque passados 20 anos, muitas dessas pessoas que lá atrás diziam que não tinha problema, criaram grupos, estão fazendo coisas agora. Tá? Então eu digo assim, é a linguagem, quando tu tem uma pessoa que é oposta do que tu pensas, a pior coisa é chamar ela de idiota, imbecil, ignorante, tu não sabe nada. Não faz isso. Isso não vai te trazer para o teu lado. Né? Tu tenta ter empatia, te coloca no lugar e vai trazendo. Tá? Tem pessoas que até hoje diziam, eu discordo de ti. Tá? E eu sempre repito, mas eu gosto de ti assim mesmo. Tá? Então isso desmonta a pessoa, tu entende? Porque eu acho que a pessoa um dia vem, ou não vai vir, porque tem gente que tem tanto privilégio, tem tanta casca de privilégio, que ser mulher é um nada perto do resto de privilégio que essa pessoa tem. É branca, rica, casado com um cara rico, teve todas as chances do mundo, tá na etnia certa, Então não teve problema mesmo. Né? Não teve, porque o resto dos privilégios compensam. E é muito doloroso perceber que tu tem privilégio. É doloroso, entendeu? Tu notar assim, eu cheguei aqui porque eu sou branca. Se eu não fosse branca, teria sido mais difícil, muito difícil chegar aqui. Tá? Perceber isso te tira um pouco daquilo de tu achar que tu é especial porque chegou aqui. Te tira. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser generoso. A gente não tem que brigar. Eu não brigo nem com os homens machistas. Tá? Então, nem isso. Eu brinco. Tu é machista? Pois é. Quando a tua mulher for fazer queixa de ti, eu vou depor a favor dela. Eles ficam, mas... Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir trazendo as pessoas. Tá? Não funciona muito bem só bater. A gente tem que responder, mas responder sem raiva. Né? Responde com dado, com eficiência, rápido, certeiro, mas sem raiva. Não odeia aquela pessoa porque ela não ela pensa uma coisa que pode parecer horrível, porque é contra as mulheres, pode parecer, mas se tu trabalhar, ela vai vir.
né? Se ela é honesta, se ela não é desonesta, tá? Porque tem gente desonesta, né, no mundo. Tem gente que nem acredita naquilo, mas defende aquilo porque quer manter o seu status quo, tá? Trump não é burro, tá? Ele sabe o que está acontecendo. Ele é desonesto. Ele está sendo desonesto com os apoiadores dele. Ele está se mantendo na presidência porque ele está arrecadando dinheiro para isso. Ele é desonesto. Tá? Agora, não é uma pessoa que... Ele não dá para trazer. Ele só joelhaço. Tá? Mas as que dá para trazer, a gente traz. A gente vem convencendo e elas vão mudando. E é um pouco isso que vocês vão ter que trabalhar em dando aula para as crianças. As crianças, elas podem dizer coisas horrorosas, mas elas são transformáveis. E se elas estão dizendo coisas horrorosas, é porque elas estão num ambiente horroroso em casa também. Né? Isso não quer dizer que tenha que passar a mão na cabeça. Eu acho que tem que ser firme e explicar. Sem ter raiva. Sim, sim. Fernanda? Boa noite, prof. Então, era mais uma colocação sobre o assunto passado, que a professora Andresa, inclusive, começou comentando sobre as aulas que a gente dá e que a gente pode ter sofrido alguma coisa durante essas aulas, né? Então, eu dei a aula presencial no ano passado, no estágio 1, inclusive comentei com a turma, né? Que aconteceu uma situação onde, no final, um pouco antes de terminar o meu estágio, eu passei o meu WhatsApp para os alunos, na maior das boas intenções, para eles tirarem dúvida. Mas, assim, completamente inocente. E eu mostrei, inclusive, mandei print, eu acho, no grupo do estágio de um menino que me mandou uma mensagem, assim, eu não lembro exatamente o contexto, se era um texto ou uma imagem, alguma coisa assim, mas como se fosse dando em cima, sabe? E naquele momento eu comecei a pensar também na questão do comportamento que tem uma professora mulher e um professor homem. Porque, geralmente, os alunos gostam mais dos professores homens porque eles são mais legais, eles têm amizade com os professores. E quando uma professora mulher vai tentar ter a mesma atitude, ela é vista de outra forma. Ela é vista como uma pessoa que ela não vai ser levada a sério. Então, os alunos têm a liberdade de fazer esse tipo de coisa que aconteceu comigo e, às vezes, pior, né? Então, por exemplo, eu tive a experiência de dar estágio na mesma escola que o Henry, né, que ele está participando da reunião agora. E eu notei a diferença do tratamento dos alunos perante ele e perante a mim. O Henry no colégio, apesar de ter alunos que gostaram da minha aula e têm contato comigo ainda, o Henry no colégio ele ficou visto como um professor legal, um professor descontraído, que era amigo dos alunos, sabe? E quando foi o meu caso, a gente deu aula para as mesmas turmas, eu acredito. Não teve essa mesma visão, sabe? Os alunos me viram como uma pessoa que eles podiam desrespeitar. Uhum. Então é muito diferente isso. Às vezes a professora ela tem que ser braba, né? A mulher ela tem que passar uma imagem mais braba para não ser isso. E aí acaba ficando complicado, porque os alunos criam uma visão de que a professora é ruim, alguma coisa assim, né? É uma linha muito fina. Por quê? Porque a sociedade patriarcal, escravocrata, ela define que se a mulher, ela baixar a guarda, as pessoas podem avançar. Avançar no desrespeitar, avançar em várias coisas. Então, assim, eu acho que dá para ser legal, tá? Dá para ser legal, mas tu vai ter que ser firme. E tu vai ter que, ao enfrentar essas situações, como esse aluno que deu em cima, tu ser muito firme. Tá? Vai ter que ser firme. Tá? Mas dá para trazer empatia, não dá para abrir mão dessa empatia, não dá para abrir mão de quem a gente é, mas tem que estar preparada para isso. E tu já tivesse uma experiência, que bom que tu tivesse a experiência tão cedo. A minha experiência aconteceu muito depois, e vou te dizer, foi muito pior. Mas eu aprendi, e disse assim, não aprendi e fiquei braba, eu aprendi, e aí fiquei mais preparada para dar resposta quando acontecesse. Vai acontecer, sinto muito, é isso que a sociedade, ela diz, lembra que eu falei, ela estimula o cara a achar que a opinião dele vale mais do que as evidências. Segundo, desculpem meus colegas homens, mas vocês são treinados para achar que são o máximo, né? E de transformar, tem uma coisa que é fantástica que acontece no universo masculino, nesse treinamento, que é muito bom, eu queria ter esse treinamento, que é pegar uma coisa que para nós é um peso e transformar numa coisa boa. Porque tu não vai te enganar, as meninas dão em cima dos professores também. Só que eles acham legal.
Entendeu? O que a gente acha negativo, eles transformam em positivo. Outras coisas que é notável, assim, os homens estão começando a ajudar em casa, trabalham em casa, lavam louça, cuidam dos filhos. E eu ouço muita, como antes da pandemia eu viajava muito, eu ficava de banda no aeroporto, nas lojas do Starbucks, para ouvir conversa alheia, para entender os milênios, tá? Que é a geração de vocês. Que eu sempre estou sempre estudando, né? Aí, o que eu via? Reunião de negócio de milênio. Chega o cara descolado. Ah, estou um minuto atrasado porque estava terminando de cuidar da minha bebezinha e já dei uma molhada na minha horta, porque de noite eu vou cozinhar uma coisa com os temperos que eu deixo crescer em casa. Tá? Ele pegou essa coisa, ele está fazendo meia dúzia de coisas, mas ele transformou aquilo numa coisa mega descolada. Vocês perceberam? Ele transformou aquilo que para a mulher ela ia tentar esconder, porque ela não está sendo profissional, entendeu? Esse mesmo fenômeno agora, eu não estou sendo profissional, então não vou falar disso. Ele transformando aquele fazer de casa em algo que vai dar pontos para ele como profissional. Que cara descolado, eu quero esse cara na minha empresa. Eu cheguei a escrever, uma vez por mês escrevo num blog de ciência do Globo, cheguei a escrever sobre porque eu tenho várias evidências desse fenômeno, que é quando o homem entra numa coisa, ele valoriza essa coisa, que é a supervalorização do trabalho masculino. E dei um nome para esse efeito, e tem um nome, efeito Rodrigo Hilbert, que é exato, assim, ele é a perfeita concepção de como alguém vira super por fazer aquilo que as mulheres fizeram toda a vida, né? Mas aí é importante, por isso eu digo assim, então assim, não abre mão de ser legal, né? Tenta, mas te prepara, porque a sociedade machista vai te jogar isso. E o pior que pode acontecer é tu te frustrar, tentando virar a megera que tu não és, pensando que isso vai evitar as cantadas. Não vai. Nem que tu vire a megera não vai evitar. Então, não vira, seja tu em sala de aula. Já que vai acontecer, né? Seja tu e tu vai ver que os alunos vão gostar de ti. Não vão nunca gostar tanto quanto o cara descolado. Porque no imaginário dos estudantes, tu ser querida não é mais que obrigação. Tu vai lembrar a querida tia, sabe? A querida irmã. E o cara não é tão excepcional, um cara legal, nossa! Ele não bateu na mesa, nos xingou. Ai, que bom, tio. Entendeu? De novo, efeito Rodrigo Hilbert. O que eu tentei fazer nessa situação foi, no começo eu fiquei um pouco assustada, assim, sem saber o que fazer, né? Porque foi a primeira vez. Mas o que eu tentei fazer foi levar na esportiva, assim, sabe? Então, os próprios colegas dele, depois que perceberam o que ele tinha feito, porque ele deve ter contado se gabando, né? Eu comecei a perceber que eles começaram a tirar sarro dele, sabe? Porque eu simplesmente ignorei aquilo e continuei dando a minha aula normalmente. Eu acho que se eu tivesse tomado uma atitude talvez mais braba, isso seria pior, porque ia dar mais abertura para ele fazer uma coisa dessa. Mas é muito complicado isso, porque a gente tem que pensar em 1000 coisas antes, além da aula que a gente dá, né? A gente tem que pensar em tudo que a gente vai fazer, em como a gente vai se mexer e se comportar. É desgastante, né? A gente cansa muito mais numa atividade que seria simples. Deixa eu te dizer, como eu estou na física, tem pouquíssimas mulheres na física e menos ainda mulheres que vão a congressos internacionais. Por quê? Porque cada vez que tu é convidada, se tu é uma mulher para um congresso internacional, você tem que pensar, nossa, com quem vão ficar os filhos? Quem é que vai levar fulaninho no colégio? Então, muitas não vão. Tá? Então, vou te dizer o que eu não posso fazer em congresso internacional. Matar a reunião. Sabe aquele dia que tu quer matar para ir para o shopping? Sabe? Ah, que tarde chata essa da reunião. Por quê? A sala inteira, se eu matei a reunião uma tarde, quer saber o que eu fui fazer. Por que eu não estava? Porque tem de ter muito mais vista. Tu vem para o congresso para passear, Tenho certeza que tu foi para o shopping passear. Ah, é isso? Eu sabia, entendeu? Eu não posso matar. Então, assim, tem coisas que a gente ainda vai mudar ao longo do caminho, mas que são vínculos dessa nossa situação. Paulo?
Em cima dessa fala da Fernanda, eu tenho um comentário e eu gostaria de saber a opinião da professora. É a questão, né? Sou criado numa sociedade machista e eu me considero um machista em constante desconstrução, né? Porque a gente vai tentar entender melhor. É aquela questão de empatia, né? Se colocar na posição do outro para tentar entender o que está acontecendo. Mas e a questão de expor o assediador? Mas não expor de apontar o dedo, você é assediador, mas expor ele de uma forma, tipo, para os amigos. Tipo, chegar, pegar um momento que ele está lá com os amigos dele, você chega, oi, tudo bem? Ah, você me mandou uma mensagem, você poderia me explicar por que você me mandou uma mensagem nesse sentido para mim? O que você acha desse tipo de abordagem? Tá, vou te dizer assim, as coisas... a exposição real, que é a denúncia, tá? Ela é muito difícil. Nesse estudo que a gente fez, a gente mostrou que as pessoas não denunciam o assédio. Elas não denunciam porque elas têm medo do julgamento alheio. Elas não denunciam. Mas vou te dizer algumas estratégias que funcionam para assédios menores, tá? Por exemplo, tá numa conversa e alguém conta uma piada machista, tá? Tu não ri, tu espera as pessoas acalmarem e tu pergunta, cara, eu não entendi a tua piada, tu podia me explicar? Tu desconstrói a pessoa com isso. Ah, eu tenho essa peça com a minha colega Carolina e os meus colegas, porque eu digo, a peça é baseada em verdade, em coisas que aconteceram na nossa vida e ela é em constante construção, eu vivo adicionando coisas que os colegas falam. Então, hoje em dia, quando um colega está tendo um ataque machista, os outros dizem, não, fulano, ela vai colocar na peça, tá? Isso é uma desconstrução. Quando eu apresentei a primeira vez a peça para o departamento, foi engraçadíssimo, porque eles sabiam que o que a gente estava falando era verdade, só que a gente não diz quem é quem, e eles ficavam se acusando. Tu que disse isso para ela, tu entendeu assim, ó? Tem um sentimento e é de um jeito engraçado. Isso são assédios menores, vamos dizer. Esses assédios menores a gente consegue trabalhar assim. Tá? Para os assédios maiores, tu precisa de poder. Tá? Então, hoje, eu trabalho muito com essa questão, porque é uma questão que vai machucar muita gente. E eu aviso, assim, eu aviso para os meus colegas, olha, estou sabendo o que está acontecendo, eu não tenho poder para fazer nada para ti, tá? Mas eu estou sabendo. E isso dá um desconforto, sabe, assim, desconforto porque sabe que se ele tiver meia prova contundente, pode virar barraco aqui, entende o que eu quero dizer? Então, também para esses assédios maiores, é importante a gente ter uma certa camada de proteção de poder. Tá? Eu tive uma menina que foi assediada, ela denunciou, infelizmente o departamento inteiro do lugar que ela estudava protegeu o professor, inclusive mentindo que tinha tido um hackeamento nos e-mails, e os e-mails que ela tinha de prova eram do hacker, tá? E não deu em nada. Esse professor processou ela, tá? Só que a Polícia Federal não conseguia achar ela para entregar o processo, porque a gente escondia ela dentro do instituto, a gente fazia umas armadilhas. Até que um dia ela se empoderou. Quando ela se empoderou, eu chamei a Folha de São Paulo e a gente fez uma reportagem sobre o assunto. Vaga, sem dizer nomes. No outro dia, o professor tirou o processo que tinha contra ela. Vocês entendem? Tem momentos que o que a gente tem que fazer é dizer assim, tudo bem, vamos partir para o pau. Às vezes precisa. Às vezes não. Ele se aquietou e nunca mais fez nada. Ele entendeu a mensagem. Agora a briga é de gente grande. Então, assim, às vezes também a gente tem que trazer estrutura de poder com a gente. Por isso que é tão importante a gente ter as pessoas que a gente confia em posições de poder. Né? Então, esse processo, vocês já devem ter passado para a prefeitura, mas esse processo eleitoral que a gente tinha agora de vereadores e prefeitura, que parece menor, ele é muito importante. Porque ele começa o caminho de quem a gente quer que chegue um dia ao Senado. Né? Então, a gente precisa apoiar essas pessoas que pensam essas coisas mínimas que parecem que não tem nada a ver com a tua cidade, elas são fundamentais, porque elas representam quem essas pessoas são.
O que elas vão pensar sobre o que tem que ser estudado na escola municipal que ensina as crianças a pensar ciência? É muito importante, né? É na cidade que a vida começa. Pode falar, Fernanda. Então, professor, mais uma colocação sobre esse assunto de assédio, né? Então, no nosso primeiro ano da faculdade, no meu primeiro ano da faculdade, aconteceu uma situação assim, e aconteceu assim, diante dos meus olhos, assim, do meu lado, e eu não acreditei no que eu estava vendo, sabe? Você olha e você pensa, não está acontecendo isso. E, inclusive, a guria que sofreu com isso, ela desistiu do curso depois, por isso e por outros problemas, né? Não foi só com ela, foi com vários alunos. Não era um professor do nosso departamento, era um professor de fora. Então, quando aconteceu isso, primeiro a gente ficou meio sem acreditar, e depois a gente se reuniu para conversar, né, sobre o que tinha acontecido. E a atitude dele se repetiu. Então, a gente se reuniu e a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E quando a gente foi pesquisar, digamos, o histórico desse professor sobre pessoas que já tinham se formado, tinham tido aula com ele, era assim, a vida acadêmica dele inteira tendo esse tipo de comportamento. E ninguém denunciou, sabe? Ninguém teve coragem. E aí, conforme os anos foram passando, ele foi se tornando um professor mais velho na universidade, então o medo das pessoas foi aumentando de denunciar ele, porque o poder dele ali dentro era muito maior do que qualquer aluno. E aí, eu e algumas outras meninas do curso, né, tinha gente do primeiro ano e de outros anos também, do centro acadêmico, a gente resolveu denunciar e abrir um processo. A gente morrendo de medo, porque era só a gente contra a voz de um professor que estava há anos na universidade, mas a gente foi e deu a cara a tapa. E aí depois esse professor, primeiro ele mandou uma resposta ridícula, assim, com uma metáfora, uma coisa... A gente se sentiu nada, assim, nesse momento que ele mandou essa resposta, como se o nosso testemunho não tivesse valido nada. E aí depois aconteceu, a gente teve muito apoio, isso foi muito importante que eu queria colocar, que a gente teve muito apoio dos professores da física, né, do chefe de departamento, de todo mundo que estava ali do nosso lado. Porque no departamento dele, pelo que deu para perceber, tinha gente que ainda defendia ele. Então, esse apoio que a gente tem do departamento é muito importante saber que tem professores que se preocupam com a gente e que querem ele fora. Então, o que aconteceu foi que depois de um tempo a gente teve que ir por si só nesse processo, né? Eles avisaram a gente, e a gente falou que ia continuar, porque se fosse só até onde já tinha ido, ele ia ganhar umas férias, digamos assim, e ia poder voltar depois. O que aconteceu é que a gente continuou e ele foi exonerado, então ele não pode mais dar aula na universidade. Mas, assim, foram anos do assédio, sabe? Para chegar nesse ponto. E eu fiquei muito indignada com isso, porque como ninguém teve, sabe, eu não sei se alguém já tinha denunciado ou não, mas ele estava ali. E, sabe, ele não acreditou quando ele recebeu esse processo da gente, ele achou que ia ser só mais um, talvez. Mas é muito complicado, isso é importante a gente ter apoio. E assim, as instituições tinham que se estruturar não só para apoiar esse tipo de iniciativa, mas para evitar que aconteça isso, entende? Exatamente. A gente tinha que ter... eu acho incrível que docência, principalmente na universidade, e na escola também, vocês vão entrar na escola, vocês entraram para fazer estágio na escola, vocês entraram e saíram dando aula. Nenhuma empresa faz isso, gente. A empresa primeiro diz, olha, essa empresa funciona assim, aqui está todo o perfil da empresa, tu vai ser acompanhado no começo pelo fulano, e fulano reporta, porque assim, primeiro tu vira uma espécie de trainee, porque tu tem que entender qual é o jeito de pensar daquela empresa. A universidade nunca é assim, a gente entra e já vai fazendo o que bem entende. Não é. Tinha assim, entrou para a universidade como aluno, docente, técnico, aprende a universidade, é isso. Essas são as regras do jogo, isso tu pode, isso tu não pode fazer. Essas são as regras de relacionamento. Tá? É incrível porque a universidade, para tu fazer um experimento com bicho, tu tem que passar por um comitê de ética. Tá? Mas para tratar as pessoas, não tem comitê de ética nenhum. Não tem uma regra. Pode, não pode. Tá? Então, assim, a gente precisa construir essas regras. Construir que quando tu entre no ambiente, tu tenha um regramento. Esse regramento já teria avisado para esse professor lá atrás, tu não pode fazer isso. A gente teria que ter teste de viés inconsciente. Todos nós temos, mas a gente tinha que se dar conta que tem e fazer um esforço, curso, para mudar o viés inconsciente. Porque E cada vez mais eu acho
fazer as mulheres entenderem, né? Essas meninas que estão entrando no curso, porque imagina, era nosso primeiro ano, a gente estava morrendo de medo, nem sabia como funcionava a universidade em si. Então é importante ter uma conscientização das meninas também, para ir contra isso. Isso, de que elas têm direito, que elas podem denunciar, que é importante denunciar. Mas, assim, Por isso, realmente é epidêmico. por isso que esse nosso, desculpa, eu acabei me metendo, né? Por isso que diálogos como esse são importantes, né? Momentos como esse são importantes. E também não é tão importante quanto a presença feminina, é importante que a masculina também esteja presente, né? Esteja presente para fazer parte desse diálogo, para entender, para enxergar também quando a mulher vai ser assediada e tomar partido disso, é importante, né? Porque a gente tem também... Só mulher que é assediada, porque existem vários... Pois é. Sexual, mas existe assédio moral, existe assédio sexual também com os meninos. É muito assustador, porque não estão acostumados. Eu também recebo ligação de estudantes dizendo, nossa, eu recebi o que eu... Entendeu? Assim, é uma coisa tão nova que não sabe como fazer. Sim. É. Meu marido é professor de educação física, né? Ele lecionou por 4 anos, né? E também acontecia cada coisa absurda com ele, né? Então, é inacreditável, exatamente o que falaste, né? Acontece com todos, né? E exatamente o que tu falaste ainda, muitas vezes o homem se acha o máximo por estar ouvindo aquilo, né? Acha bonito que a menininha nova está assim. O ambiente de trabalho. É assim, Sim. regular, dizer assim, pode, o que não pode, ensinar, sempre educação, né? Assim, eu imaginaria nas escolas também, ter um pouquinho mais, no ensino fundamental, em média até tem um pouquinho, às vezes eu acho que não tem tanto assim, porque semanas atrás eu estava fui dar um curso, fazer uma palestra para uma escola de ensino fundamental em Juazeiro, e fiquei tonta, porque assim, a coitada da professora não tinha controle, era controle de zero, todos os estudantes com câmera e fone aberto, era uma loucura, assim, eu tive que controlar, mas senti assim que ela estava completamente, ela não tinha controle nenhum sobre isso, nenhum. Então, assim, às vezes eu acho que a escola também está perdendo um pouco a eficiência nesse aspecto de harmonizar a participação dos estudantes, de cada um entender que o seu direito existe, mas existe o direito do outro também, de se comunicar, de falar, de participar. Mais alguma colocação, Fê? Não, prof, acho que de minha parte era isso. Muito obrigada, professora. Mais alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta que queira sanar nesse momento? Então, eu acho que a gente pode agradecer a professora pela oportunidade. Eu acho que, para mim, é sempre tão emocionante e gratificante essa fala com a senhora, porque eu fico pensando, eu devia ter estudado na URGS, né? Se fosse talvez em outro tempo, eu teria ido. Podia ter sido minha aluna. Pois é, acabei não sendo, né? Mas porque realmente, como falaste, né? Um tempo atrás, a universidade ela era de uma elite, né? E eu era do interior, sou do interior do Rio Grande do Sul, sem condições financeiras, dou aula há muito tempo porque tive que trabalhar muito cedo, né, e não podia, tanto que eu até comento com os alunos, né, que eu fui aquela que demorou muito tempo para terminar a faculdade, não foi por falta de estudo, não foi por reprovação, foi por simplesmente não tinha dinheiro para pagar, então eu demorei muito para fazer por causa disso. Então, cada vez que a gente conversa, né, com essa referência que tu és para nós, esse exemplo, acho que é uma motivação a mais para a gente continuar fazendo, né, ciência e continuar motivando os nossos alunos, né. Eu sou bebê científica, né, perto de você, né, então, muito obrigado por essa oportunidade de falar com os meus alunos, de motivá-los. Eu acho que se eu estou motivada, com certeza foi um pinguinho a mais aí, né? Não foi de motivação para eles, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo a vocês grande sucesso. Na mão de vocês está, assim, o futuro, né? Assim,
Vocês que vão formar as próximas gerações, né? E isso é uma responsabilidade imensa, mas eu estou contente em ver que estão no bom caminho. Obrigada, professora. Eu queria aproveitar também a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui, e queria também lhe convidar, aproveitando, né, se poderia, por gentileza, também divulgar o nosso questionário de mulheres de ciência feminina. Se eu posso lhe enviar para a gente entender um pouco mais, vou mandar. Que eu envio. Então, tá bom. Muito obrigada, professora. Uma boa noite a todos. Parabéns pela fala. E a gente agradece muito. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E gente, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Né? Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, pessoal.